Versos 1 e 2, Romanos 12. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós diante da Tua presença mais uma vez, para aprendermos da Tua palavra, meditarmos nela, retirarmos dela instrução para os nossos corações e para as nossas vidas. E, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Se não for o Teu Espírito que venha nos comunicar a Tua vontade e a Tua verdade, estaremos aqui, Senhor, gastando o nosso tempo e a nossa energia. A nossa oração é que o Senhor venha falar com cada um de nós, trazendo-nos, Senhor, aos nossos corações uma ministração que venha do Teu coração, e que o Senhor fortaleça o Teu povo aqui neste lugar, que o Senhor fortaleça a cada um de nós como cristãos e filhos Teus, e nos capacite, ó Deus, para Te servir cada vez mais, de forma mais excelente, e levando sempre glórias ao Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Queria que você pensasse por um minuto, qual seria um dos seus maiores inimigos? Apenas rapidamente pensasse aí no seu coração, qual seria um dos seus maiores inimigos? Eu queria sugerir que, se você pudesse escrever isso, que eu vou dizer agora, você escrevesse. O nosso maior inimigo, ou, melhor dizendo, um dos nossos maiores inimigos é a nossa resistência à mudança. Um dos nossos maiores inimigos é a nossa resistência à mudança. No início desse ano, em março, houve uma conferência na imprensa, onde o presidente de uma empresa secular, uma empresa de 150 anos, mais ou menos, que é a Nokia, todos conhecem, fez um anúncio de despedida. E o que ele quis contar naquele anúncio, e um anúncio foi bem triste, porque ele estava, na verdade, se despedindo da história da Nokia, porque a Nokia foi comprada por uma enorme empresa chamada Microsoft. E a Nokia morreu. A marca Nokia morreu, deixou de existir no início deste ano. E ele, então, dizendo essa notícia, ou dando essa notícia, ele falava para aqueles que estavam ali presentes o seguinte: nós não fizemos nada errado. No entanto, por alguma razão, nós perdemos. Nós não fizemos nada errado. No entanto, por alguma razão, perdemos. Toda a diretoria da Nokia mundial, quando ouviu esse anúncio, chorou numa conferência nessa conferência da imprensa. E foi emblemático esse anúncio, porque a Nokia foi a quinta maior marca do mundo, uma das maiores marcas do mundo. Aqui, durante vários anos, ocupou a quinta posição no ranking das marcas mais famosas. E aí, a discussão é exatamente por quê. O que aconteceu? O que aconteceu
com esta empresa de 150 anos, que na verdade continua existindo com outras coisas, mas aquilo que ela inventou praticamente, que é o celular, e eu duvido aqui quem não tenha tido um celular da Nokia, aqueles antigos, né, que era uma empresa super conhecida, ela sucumbiu. E os analistas que fazem a avaliação de empresas disseram o seguinte, ou são unânimes em dizer, que a Nokia não percebeu a necessidade de mudar diante da sua concorrência. O mundo ao redor da Nokia mudou, e mudou muito rápido, e os oponentes que ela tinha eram muito fortes, mas ela se recusou a perceber a necessidade de mudar. Ela falhou em aprender com o ambiente ao seu redor e falhou em não promover uma mudança na hora certa. Não aprender e não se transformar comprometeu a sobrevivência de uma marca que foi a 5ª maior marca do mundo. Esse texto que a gente leu, do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, ele é um texto que segue uma longa história de capítulos ou discussões teológicas nos capítulos anteriores, onde o apóstolo Paulo desenvolveu todo o ensinamento doutrinário a respeito da eleição, da graça, da justificação, da santificação, da salvação de Cristo, onde ele mostrou que Cristo, o segundo Adão, ele veio fazer sobre nós superabundar a graça de Deus. Então, depois de discorrer teologicamente a respeito de muitas verdades sobre quem Deus é e como Ele nos salva, a partir desse ponto, o apóstolo Paulo começa a ensinar à igreja em Roma, nessa carta, aspectos práticos que precisavam ser experimentados por aqueles cristãos que ali estavam. E ele começa dizendo o texto de que, por conta desse grande amor e dessa grande misericórdia de Deus, nós cristãos devemos apresentar-nos por inteiro para cultuar e adorar a Deus. E o motivo dessa consagração nossa por inteiro é tão somente a infinita misericórdia de Deus. A infinita misericórdia de Deus deve gerar em nós esse desejo de nos consagrar e cultuar a Deus de uma forma que o nosso culto tenha sentido. Não mais como um culto pagão, que era resultante de sacrifícios mecânicos ou de rituais mecânicos sem sentido, mas agora um culto que fazia sentido. Um culto que não seria mais marcado, como antigamente no Antigo Testamento, era marcado por animais mortos sobre o altar, onde o sangue deles era derramado como sacrifício. Agora, o culto é marcado por pessoas vivas, pessoas que antes estavam mortas, mas elas, uma vez trazidas à vida por Cristo, eram feitas nova criação, nova criatura, e assim, vivas, precisavam adorar e servir a esse Deus de forma inteira, completa. E ele usa a palavra, o vosso corpo, por sacrifício vivo, porque antigamente, nessa cultura greco-romana, o corpo não tinha muito valor, o que tinha valor eram as coisas espirituais, do invisível. Então, Paulo está querendo dizer, olha, você é um indivíduo que é formado de corpo e de alma, ou corpo e espírito, e alma e espírito juntos, você precisa apresentar um culto a Deus inteiro, porque você foi lavado por Cristo, lavado para prestar a Ele este culto. E ele então continua a sua exortação no verso 2, e ele nos apresenta aqui algumas atitudes que nós precisamos ter diante da nossa carreira cristã.
E é sobre exatamente essas atitudes que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Porque a nossa sobrevivência espiritual vai depender dessas atitudes. A nossa sobrevivência espiritual vai depender dessas atitudes. Então, eu queria propor a vocês o tema dessa reflexão como as 3 atitudes fundamentais para a nossa vida espiritual de 2017. As 3 atitudes fundamentais para a nossa vida espiritual em 2017. A primeira delas é não conformar-se. O texto diz: e não vos conformeis com este século. Essa palavra está no imperativo passivo, é uma ordem. Ela é uma ordem dada por Paulo. E ela traz um significado muito importante para nós, porque ela quer dizer, ela traz a ideia de assumir a forma exterior ou seguir o mesmo padrão em curso, ou o mesmo modelo, ou o mesmo molde. Então, Paulo está claramente nos exortando a não tomarmos a forma ou o formato do padrão do mundo. Ele está claramente colocando uma divisão entre o que é o padrão do mundo e o que é o padrão cristão. E quando ele diz, e não vos conformeis com este século, ele está dando a ideia, é o seguinte, é o tempo em que nós vivemos, é a era que nós vivemos, é a era em que nós estamos sendo bombardeados por um padrão de vida, um jeito de pensar completamente diferente do modo de pensar de Cristo. E nós estamos sendo levados a pensar como a maioria pensa. E ele diz, não tome essa forma exterior, não feche com as ideias e o modo de pensar do mundo do seu tempo, da sua era. Portanto, não se conformar com este século é lutar contra a secularização da nossa própria fé cristã. É resistirmos e não cedermos a essas pressões de um padrão que é anticristão e antibíblico. E quando você vai examinar um pouco melhor o uso dessa palavra não se conformar, a gente encontra um texto da Epístola de Pedro que traz luz e nos mostra claramente o que ele quer dizer. 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 13 a 16, Pedro exorta dizendo o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A palavra não vos amoldeis é a mesma palavra usada por Paulo aos Romanos para não nos conformarmos. E o que seria isso? Seria buscarmos o formato certo, não agir como a maioria. E eu listei aqui 4 áreas onde a gente deve mudar o modo de agir. Primeiramente, na família. Nós precisamos ser pessoas mais atenciosas na família. Nós precisamos dar atenção uns aos outros, mas nós precisamos deixar as nossas agendas que nos empurram para uma relação familiar quase que digital, para uma relação, quando eu digo digital, mensagens, telefonemas, oi, oi, tchau, tchau, para uma relação mais intimista, uma relação onde a gente conviva mais, onde conversa mais, onde se ore, onde se discuta os problemas, onde haja um maior engajamento. Nós olhamos os modelos externos e vemos
as famílias se desfacelando, se destruindo por causa da falta de atenção. Não abra mão da atenção que você precisa dar em sua casa. Mas também, no ambiente externo, na sua escola ou na sua faculdade, exerça a sua função de estudante com excelência, porque nós estamos diante de um tempo onde vivemos a ditadura da mediocridade. As pessoas forçam uma barra para que apenas os jovens passem de ano. Não precisa se esforçar para ser bom, não precisa gastar tempo para aprender mais, não precisa tirar nota 10, pode tirar 6,5, 6 ou 7, se essas médias passarem. Vocês, jovens, nós que estamos estudando, precisamos nos esforçar para termos excelência e honestidade. Nós precisamos de honestidade nessa relação, porque Deus quer de nós pessoas santas e honestas. No trabalho, trabalhar com mais dedicação, trabalhar com mais competência. Nós precisamos ser servos dedicados, gente. A gente precisa trabalhar de forma que o nosso patrão, ou o nosso chefe, ou aquela pessoa para quem a gente presta serviço, ela observe e veja, puxa, essa pessoa trabalhou com dedicação para me servir, ou para atingir um determinado resultado. Essa pessoa foi competente. Precisamos buscar mais dedicação, mais competência. Na sociedade, precisamos ter mais opinião, precisamos marcar mais opinião, precisamos demonstrar mais ação e envolvimento, e não alienação. São áreas muito, muito práticas, onde nós não podemos nos conformar com o padrão que o mundo segue. Mas o texto não fala só de conformar, ele fala de transformar. E aqui vem uma coisa curiosa. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A curiosidade é a seguinte, existe uma tensão entre esses dois verbos, porque se por um lado o verbo conformar-se, ele tem uma implicação de caráter externo, exterior, o verbo transformar-se tem uma implicação de caráter interior. E ele também vem no imperativo como o verbo conformar-se. O verbo transformar-se é o mesmo verbo que no original tem aquela ligação com a palavra metamorfose. Ele traz o sentido de uma mudança interior, fruto da renovação da mente, uma mudança interior por estar conectado com o Espírito de Deus, uma mudança interior que reflete na exterior. Uma mudança interior que se reflete no exterior. É curioso porque este verbo também é usado naquele texto dos evangelistas que contam a história quando Jesus foi transfigurado diante dos seus 3 discípulos. Esse verbo também é usado para a palavra transfiguração. E eu achei muito interessante a carta de Paulo aos Coríntios, também nos trazendo um pouco de percepção do impacto desse verbo, o verbo transformar-se. Lá na segunda carta de Paulo, aos Coríntios, no 3º capítulo, verso 18, ele diz o seguinte, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, é necessário nós nos deixarmos transformar pelo Espírito de Deus. Para quê? Para refletirmos a imagem de Deus em nós, para refletirmos a imagem de Cristo, o caráter de Cristo em nós. É necessário nos deixarmos transformar. E deixar-nos transformar exige de nós uma vontade de mudar, exige de nós uma disposição para a gente sair da nossa zona de conforto, deixarmos o Espírito de Deus agir em nós, trazendo uma renovação
da nossa mente implica em mudarmos atitudes no exterior. É uma mudança de dentro para fora. A gente precisa olhar o nosso contexto, a gente precisa aprender com ele, e a gente precisa estar apto para mudar. Porque é necessário que a gente mude o nosso interior, para que a gente não se conforme no nosso exterior. Vou dizer de novo, é necessário que você e eu mudemos o nosso interior, para não nos conformarmos no exterior. E aí vem a terceira palavra de exortação, que é a palavra experimentar. O texto diz no verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse verbo, experimentar, ele traz também uma ideia de testar algo para mostrar que isso é aceitável, ou aprovar alguma coisa mediante a um teste, ou discernir, ou examinar. E o texto é muito claro, ele usa essa proposição para que, de modo a, ou seja, ela implica em um propósito, ou seja, não se conformar e transformar implica em experimentar. Na medida em que eu não me conformo, me transformo, eu vou experimentar, eu vou passar a provar da boa e perfeita vontade de Deus e aprovar também as minhas atitudes. Não há como experimentarmos esta boa e perfeita, agradável vontade de Deus se a gente se recusa se a gente sem se recusar a se conformar. Ou seja, nós precisamos não nos conformar. Nós precisamos não deixar que nossas vidas tomem a forma do exterior. E nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. O texto de Paulo aos Coríntios diz o seguinte na primeira carta, no capítulo 3, versos 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Essa é a mesma palavra. Essa palavra de experimentar ou provar. As nossas atitudes vão ser provadas pelo fogo. Aquilo que nós fizermos será testado pelo Senhor. Nós precisamos, gente, nos desembaraçar de todas essas coisas mundanas que exercem um poder e uma influência sobre nós e que nos afastam de uma comunhão maior com Deus, para provar aquilo que é aceitável a Deus. Nós temos que nos despir dessas coisas, dessas influências, desses pensamentos, desse modo de ver o mundo. O que é bom aos olhos de Deus, na maioria das vezes não é bom aos olhos do mundo. E nós precisamos discernir isso. Nós não temos como experimentar a vontade de Deus sem nos deixarmos transformar. Esse ano, gente, precisa ser um ano de experiência. Esse ano precisa ser um ano onde você experimente a vontade de Deus. E eu queria concluir, então, voltando ao exemplo da Nokia. Porque o presidente diz que não fez nada errado. De fato, não. Mas, na realidade, o sucesso, a autossuficiência e a inabilidade de perceber o entorno, o ambiente, fez com que a empresa deixasse de perceber a necessidade de mudar. Eles se conformaram e não promoveram transformação.
E honestamente, esse é todo o nosso risco. Porque muitas vezes nós estamos aqui confortáveis nessa nossa vida de cristãos, achando que estamos fazendo tudo certinho, né, acomodados ao conforto de cada domingo, vivendo uma vida espiritual pobre, vivendo uma vida espiritual sem sal, sem graça. Nós não percebemos o entorno e nós deixamos de ser transformados por Deus. Muitas vezes nós estamos acomodados ao nosso sucesso espiritual, ou o nosso status espiritual atual, e nós perdemos grandes experiências com Deus. Nós perdemos grandes experiências com Deus. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que você não se deixe tomar a forma desse mundo e você não se acomode espiritualmente. A minha oração é para que você e eu tenhamos a capacidade de mudar, tenhamos a capacidade de deixar o Espírito Santo transformar o nosso interior, para que a gente possa experimentar uma transfiguração e evidenciar em nós o reflexo de Cristo. É isto que precisamos em 2017. Não se deixe conformar. Deixe-se transformar e experimente as maravilhas que Deus tem preparado para você e para mim em 2017. Vamos curvar as cabeças? Eu queria convidar você aqui a vir à frente. Você que tem sentido extrema dificuldade de deixar o Espírito de Deus transformar o seu interior. Você que tem tido dificuldade de não se conformar. Para que você viesse aqui à frente, eu vou orar com você, caso você deseje vir à frente. Há alguém que gostaria de vir à frente? Vem à frente, a gente vai orar e a gente vai encerrar o culto assim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a nossa vida pertence a Ti, e toda a nossa história e todos os nossos dias estão nas Tuas mãos. Tu conheces pelo nome, pelo sobrenome, e mais do que isso, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui à frente. Ó Deus, nesse momento de intercessão, onde oramos uns pelos outros, eu quero orar, Senhor, intercedendo por esses irmãos que aqui vieram. Que o Teu poder se manifeste de forma bem grande no coração deles. E que eles sintam a Tua direção. E que eles estejam disponíveis para a mudança, dispostos a mudar. Dá a eles vitória para que não se conformem, ó Deus, com este século. Dá a eles capacidade e desejo de transformação interior. Dá a eles sede da Tua presença e de experiências reais contigo. Deus, Tu conheces a vida de cada um, o curso da vida de cada um, as suas famílias, as suas lutas, as suas dificuldades. Senhor, derrama sobre eles da Tua graça, da Tua presença e do Teu Espírito. Fortalece-os interiormente, para que sejam transfigurados e assim, Senhor, transmitam, reflitam a imagem e o caráter de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ó Deus, nós oramos assim e nós Te bendizemos e o fazemos em nome de Jesus.
Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce presença e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós que aqui estamos e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém.